Nós temos como pauta deste painel a educação de pessoas jovens, adultos e idosos no contexto da pandemia, reflexões e proposições. E aí nós temos na hashtag @eja.juntosadistância os desafios durante e pós-pandemia. Desafio que vai ser muito mais leve depois de todo esse momento de troca, desses saberes, para recomeçar este semestre, né? Então nós temos hoje, neste painel, como mediadores, Marilene Carvalho, Mabel Strobel, Zileide Lucinda dos Santos, Andréia Santos e a nossa intérprete Crislene. Bem, como mediadora deste painel, nós teremos a professora Marilene Carvalho. Boa noite a todos, né? Queremos dar assim, boas-vindas a todos. A penúltima, né, fala desta noite. E nós vamos falar de uma modalidade que ela é uma especificidade na educação de jovens e adultos. E para tratar dessa temática hoje, nós vamos chamar, né, o professor Passos, né, Luiz Augusto Passos, que vai trabalhar conosco nessa noite a educação de jovens e adultos, né, e vai trazer um pouco a reflexão e perspectiva nesse período de pandemia. No dia de hoje todo foi falado a questão do isolamento, a questão das reflexões e proposições. Então, nós vamos chamar o professor Luiz Passos, né? Vou pedir para a Andréia fazer a leitura do currículo do professor Luiz Passos, e logo em seguida vamos chamar a professora Edna também, que vai fazer parte desta mesa nessa noite conosco. Boa noite a todos e todas. Com muita alegria, damos continuidade a esse quarto seminário integrador. Compondo a mesa, gostaríamos de convidar o professor Luiz Augusto Passos, ele que possui graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Nossa Senhora Mediadeira, graduação em Teologia, Colégio Máximo, Cristo Rei, mestrado em Educação pela UFMT, doutorado em Educação pela UFMT, doutorado em Educação Currículo pela PUC de São Paulo, atualmente auxiliar da Universidade Federal de Mato Grosso, professor voluntário da Universidade Federal de Mato Grosso, voluntário membro do Núcleo Permanente, PPGE, do Grupo de Pesquisa em Movimentos Sociais e Educação, e professor do Grupo de Pesquisa em Movimentos Sociais e Educação. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação popular, atualmente atuando principalmente nos seguintes temas: movimentos sociais e educação, fenomenologia merleau-pontiana, educação popular freiriana e educação ambiental. Seja muito bem-vindo, professor Luiz Augusto Passos. Obrigado, agradeço também. Agradeço também a honra do convite. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite, né? Foi feito muito carinhosamente por vocês, não me esqueceram durante os últimos 5 anos, não é? Em todos os eventos anteriores, 3, não é? Este é o 4, né? E eu agradeço a vocês por estar junto com vocês neste momento. O tema de educação jovens e adultos, ele tem, eu acho, uma importância enorme. Eu queria dizer que quem traça a melhor diferença desses temas é, na verdade, a figura de um filósofo chamado Aristóteles, que não era grego, na verdade, ele era areopagita e vinha de uma formação egípcia. E por isso a sua filosofia tinha tanta importância. Aliás, os gregos roubaram a filosofia dos egípcios, né? Então, o Aristóteles, num texto muito bonito, faz uma comparação, eu diria assim, de 2 momentos. Aquilo que ele dizia,
que existe o jovem, que na verdade é aquele que tem como doença preferencial dos sentidos do olhar, aquilo que ele chamava uma miopia, ou seja, só enxerga bem de pertinho do nariz, né? E vê detalhes muito impressionantes que o idoso, por exemplo, que faz parte hoje formalmente mencionado e com ênfase na EJA, que também é de idosos, não é? Diz ele, a doença principal da sensibilidade de conhecimento do mundo do idoso é a hipermetropia, ou seja, não vê o que está na frente do nariz, mas tem uma visão de amplitude de totalidade, que o jovem não enxerga. Então, são duas perspectivas culturais que se casam e que se compõem. E, nesse sentido, a educação terá que, para responder ao jovem, ao adulto e também ao idoso, que saber que existe um grande gradiente importante de comunicação entre essas dimensões. É valiosa, me parece, essa observação de Aristóteles, porque ela nos convida e nos desafia para que a gente sempre olhe de maneira muito voltado para a realidade existente, para as potencialidades, para as possibilidades existentes, e neste sentido, o jovem e o adulto é o momento da grande esperança. Vocês passaram o dia, em alguns momentos, eu viajei com vocês nas palestras sobre as crianças, não é? E foi muito, muito lindo as perspectivas trazidas para essa dimensão, voltada com carinho num tempo de pandemia. Eu estou chamando que agora nós estamos... antes nós tínhamos uma paideia, antigamente, agora nós temos uma pandeia, que é, na verdade, um processo dramático, ampliado, não é? E que tem que nos ajudar muito a pensar este momento. O que é pensar, neste momento, a educação para jovens, para adultos e para idosos? Em primeiro lugar, eu diria que são os setores, talvez, mais ferrados, né? Porque tem a sensibilidade, tem a experiência, tem a dor, tem todo um sentido de esperança que vem da juventude, de busca de fazer um processo de transformação global, de busca de encontrar na vida a sua realização maior e plena no seu diálogo, e, no entanto, ao mesmo tempo, está, de certa maneira, diminuída as possibilidades. E essa diminuição precisa ser compensada, eis o esforço que vocês têm feito, e esse dia foi bonito por isso, é um esforço de compensação até para aquilo que é normal em qualquer pessoa humana. Nós não nascemos para vivermos sozinhos, isolados. Nós não nascemos para isolamento, nós nascemos para a comunicação, nós nascemos para o abraço, para a convivialidade. Não se faz nada sozinho, absolutamente nada. Então, neste momento em que a gente diz para as pessoas, fiquem em casa, não é? Quando a possibilidade de ganhar praticamente a comida significa uma saída dela, todas essas dimensões são dramáticas neste momento, né? Mas as pessoas também possuem criatividade capaz de costurar com uma dimensão importante, que nós não estamos no fim do mundo. Aliás, diga-se de passagem, o ser humano não tem fim, não é? Ele não tem fim. Teve começo, mas não terá fim. O desdobramento da nossa vida é um desdobramento que permanecerá sempre na expectativa de que a gente possa sempre ganhar possibilidades que a gente as cria na relação. A relação é fundamental. Então, este momento hoje de relação que vocês diziam, a Filó falava do menino lá da América Central e perdido aqui, sem bolsa, e que sumiu, e de repente ele volta à convivialidade. Isso, na verdade, é a dimensão fundamental de que a gente se abrace nesse momento, à distância, não é? À distância, também com uma máscara, muitas vezes, que a gente se cuide, porque cuidar
da gente é cuidar, na verdade, mais extensamente do entorno de todos nós. É uma obra de carinho com as pessoas, de saber que nós estamos fazendo jejum de amor, nós estamos fazendo jejum para deixar para depois uma grande festa, porque isso não vai durar sempre, não é? Nós não deixaremos que se prolongue este processo. E o vírusinho também não é tão mal assim, sabia? Porque, na verdade, ele faz parte do humus da Terra. Ele estava na Terra, junto com todas as outras coisas. Eles também são humanos nesse sentido, porque vieram do humus. Nós somos humanos, os animais são humanos, as árvores são humanas. E por isso os índios, quando estão soltos na mata, eles não são uma pessoa de contra o resto. Eles são um dos seres que vive este grande abraço com todos os outros, das quais o planeta empresta o útero e nos faz a todos nós. Então, essa beleza da gente ter nascido em comunhão, poder viver em comunhão e ao mesmo tempo, estar sonhando de retornar a esta comunhão num grande momento de festa, não só é uma necessidade, mas é o que traça a nossa esperança e que trança a esperança da gente poder conviver melhor. Então, eu diria assim, o momento que nós temos é o momento da esperança, não é? Vamos sempre encontrar caminhos, né? E a própria natureza encontrará. Ainda me parece que teremos momentos difíceis que estão anunciados aí pela questão ambiental, por uma série de outras questões, mas cabe a todos nós esse esforço de fazer tudo para que prevaleça entre a gente, as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, aquilo que é tão importante, que é uma convivialidade de coração. Veja, às vezes a gente não poderá estar junto com o vovô e com a vovó quando a gente está com Covid. Não tem importância, porque a convivência de um ser humano não se dá apenas no corpo a corpo, não se dá apenas no telefone, não se dá apenas nos meios que nós usamos para a comunicação, se dá porque nós pertencemos a um planeta que a todos nos faz um. E tudo aquilo que alguém vive e sente, também eu posso viver e sentir. A comunhão está dada. Nós fazemos pontes sempre fazemos pontes. E temos esse poder de fazer pontes. Então, eu queria dizer a vocês que me parece que é um momento muito importante nosso, de a gente poder viver com alegria, tecer a educação com esse esforço, de maneira particular, dos jovens e adultos, em que a gente, com muito carinho, acolhe todo jovem com a sua diferença, e a última palavrinha que eu deixo neste momento aqui é: nós não somos seres iguais e universais apenas, nós somos seres absolutamente singulares. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Encontrar nessa diferença foi a forma que a Terra descobriu para salvar de não haver um extermínio de um tipo de gente que matasse em cadeia todo mundo e todo mundo sumisse. Então a natureza fez um mecanismo de que, mesmo que exista alguma coisa que fira uma parte, o resto ainda não está contido nessa igualdade. Nós somos diferença. E toda a guerra do sistema tem voltado para negar a diferença. A homogeneização foi feita, se busca a homogeneização desde dos modernos, não é? De se tentar uma espécie de hegemonização, que tudo seja igual. Nós não somos iguais. Somos iguais porque todos somos diferentes. Somos iguais porque todos diversos. E isso nos faz iguais. Mas somos todos diversos. Então, dá o carinho para todos, para a diversidade de todos, que todos caibam no nosso carinho, que todos caibam no nosso coração, que ninguém seja jamais rejeitado, que a gente seja capaz de perdoar infinitamente. Tinha um provérbio antigo que dizia assim: Deus perdoa sempre, as pessoas às vezes, mas a natureza nunca, né? Mas eu acho que não é assim. Estão falando mal da natureza, ela também perdoa. Mas a gente precisa sempre fazer isso num grande esforço, de a gente não engolir uma civilização fria, gélida, voltada para a nossa própria vitalidade, sem pensar que nós somos também
o lugar da totalidade. Eu desejo a todos os meus amigos e amigas que estão neste momento que eles recebam um abraço muito carinhoso. Eu sou idoso, faço 75 anos esse ano, não é? Sou idoso, né? E curto, porque, na verdade, eu a vivo como moleque, entendeu? Então, eu acho que isso é uma forma da gente fazer, da gente brincar com as limitações que a gente tem. Eu dou uma boa noite a todos, desejo muito que esse projeto seja um projeto que traga mais vida, mais comunhão, mais força e, sobretudo, o sentido da justiça, da gente ultrapassar as barreiras de fechamento e garantir o acolhimento de todos e dos demais. Muito obrigado. Nós queremos agradecer, mas vamos aguardar, né, as perguntas, professor. Aí nós vamos chamar a professora Edna, que vai falar um pouco para nós com relação a esse acolhimento, de que forma nós vamos estar trabalhando com nossos jovens adultos nesse período de pandemia e pós-pandemia. Então, os desafios são grandes, que aguardam, né, todos nós, igual o senhor mesmo já disse, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas são vários desafios, principalmente para a questão educacional. Hoje, todo dia de hoje, nós ouvimos falar, nós temos que aprender e aprender juntos, né? Então, nós estamos reinventando, e nesse reinventar a educação não vai ser mais como era antes, né? O que veio, a questão da tecnologia, ela veio para ficar, né? E para trabalhar com a educação em jovens e adultos, como que nós vamos enfrentar esse grande desafio, né? A questão da internet, eu ouvi uma live esse dia dizer, esse momento da pandemia é para a gente denunciar que a nossa internet ainda não é uma internet de qualidade, né? E principalmente com nossos jovens e adultos, os jovens já estão mais acostumados à conectividade, e os adultos, né, e os idosos, numa família que tem 3, 4 filhos, quem é que fica primeiro para ver a questão das aulas online? São os pais, e esses pais, eles estudam nas nossas escolas de EJA. Então, nesse sentido, as reflexões de todo dia de hoje, ela vem dizer para nós que esta educação da conectividade, do ensino híbrido, né, ele veio para ficar, né, e nós, professores, estamos aprendendo, e aprendendo junto, aprendendo com nossos estudantes, aprendendo entre nós, a questão da coletividade, ela é muito forte, e nesse momento nós não podemos falar, eu vou trabalhar sozinho, um depende do outro para que as coisas possam acontecer, né, então para nós estarmos aqui juntos, nós estamos dependendo de outras pessoas que entendem a questão da tecnologia, né, então nesse sentido nós vamos chamar a professora Edna, que vai falar conosco, eu vou chamar a André para falar um pouco do currículo dela, e ela tem uma experiência muito grande também na questão da psicologia, como tratar esse adulto nesse período de pandemia, né, o que nós vamos enfrentar pela frente. O nosso grande problema é a questão da evasão, mas se nós, professores, educadores, né, não tratar esse adulto com carinho, com amorosidade, né, realmente ele vai desistir, vai acontecer muito mais evasão, né, mas se nós tratar com amorosidade, né, com carinho, com afetividade, com certeza, esse laço de amizade, de querer ver o professor, isso vai continuar. Então, nós vamos ouvir a professora Edna na questão da psicologia, o que a gente pode fazer como professor, que nós, dentro da rede, podemos melhorar essa questão dessa conectividade, da comunicação com o nosso estudante adulto, e principalmente os idosos, né? Vamos fazer aqui um preâmbulo para discutir a temática que a professora Edna vem discutir com a gente. A educação de jovens e adultos e idosos para além da pandemia. Falar de educação para jovens, adultos e idosos, especialmente adultos e idosos, nesse tempo de pandemia, onde a vida e a morte se confrontam e se materializam cotidianamente, onde o medo bate à nossa porta e grita aos nossos ouvidos. Fulano morreu. Onde a mídia não se cansa de dar números alarmantes de mortes por um vírus que a ciência ainda não sabe como vencer. Pode parecer insignificante, mas é justamente nesse momento que a educação pode fazer toda a diferença, porque é ela
que pode nos conectar com o mundo para além do aqui e agora, que abre a possibilidade de pensar no futuro, de sonhar com um amanhã melhor. A mediação do educador nos permite sonhar coletivamente com uma sociedade onde todos e cada um tenhamos nossos direitos e nossas necessidades atendidos e respeitados, onde o amor, o cuidado comigo e com o outro sejam mais importantes, onde os saberes ancestrais e saberes populares sejam tão importantes quanto os saberes técnicos e científicos. Somos seres de falta e carecemos, assim, sempre do outro, da outra pessoa, do outro saber que nos complementam. Mais do que nunca, o educador tem uma função primordial de olhar para a vida cotidiana e falar aos ouvidos do seu educando, de sua educanda, do valor da vida, da necessidade de busca de sentidos que nos jogam para um além pandemia. O mais difícil, mas talvez o mais lindo, é que não existe caminho. O caminho será construído nesse encontro do educador, da educadora com seu educando, nos encontros dos educandos e no diálogo, no cuidado de uns com os outros. Então, gostaríamos de convidar a nossa querida professora Edna Fernandes do Amaral, ela que é graduada em Psicologia, especialista em Psicologia da Educação, mestre em Educação e Movimentos Sociais, educadora e homeopata popular desde 1980. Professora Edna, com muita alegria, convidamos a iniciar sua fala. Boa noite, boa noite. Quero agradecer inicialmente pelo convite de estar aqui com vocês, né? Nesse momento, nesse encontro, nesse quarto seminário, que passaram um dia com tantos debates importantes, não é? Tantas coisas faladas, tantas coisas importantes foram trazidas nesse dia, com certeza o enriquecimento dos educadores, dos professores e professoras, hoje foi muito grande, participei em alguns momentos, com certeza foi muito importante. Falar um pouco dessa dimensão da educação para jovens, adultos e idosos, especialmente do ponto de vista psicológico, é uma responsabilidade grande, né? Porque nós estamos vivendo num momento em que o medo, né? O medo assola um pouco a cada um de nós, a todos, né? Que estão aí diante desse anúncio, como a Andrea falava antes, né? Do texto, né? Que fala que nós estamos aí tudo no aqui e agora, tudo no imediato, tudo na mídia, tudo batendo da nossa porta, falando de tantas mortes, de tantas perdas, de doença. Então, a gente enfrentar isso, preparando com muitas depressões, muitos medos, muitas dificuldades de conciliar sono, muita dificuldade de saber o que fazer, de como nos cuidar, de como cuidar do outro, especialmente dos nossos idosos, não é? Então, falar de educação no momento em que a gente está vivendo essa emergência da sobrevivência, da luta entre a vida e a morte, né, tão presente na nossa vida, porque falar de morte parece uma coisa sempre distante, e hoje falar da morte batendo todo dia na nossa porta, falar do cuidado de quando você vai ali no mercado, compra alguma coisa, chega em casa e você tem que fazer todo aquele processo para poder evitar de pegar esse vírus. Então, tudo isso ocupa físico, um espaço real e um espaço psicológico, né, de ansiedade, de medos, de inseguranças, né, que nos faz, às vezes, perder essa visão de futuro, de sonho, de desejo, de sonhar com o amanhã, né? Então, a educação, ela tem um papel fundamental nisso, né, de colocar a gente para além desse cotidiano, para além desse medo, dessa depressão, né? Dessa ansiedade, dessa falta de conseguir conciliar um sono, né? Dessa saudade infinita de alguém que está perto de nós, né?
Que acho que isso que é uma coisa bem forte hoje. Estamos com saudade de um abraço de quem está aqui na nossa porta, né? De quem está do nosso lado, de quem tem seu idoso que não de agora precisa desse distanciamento. Tudo isso causa sofrimento e às vezes nos dificulta olhar para frente, né? Por isso falar de esperança é muito importante, porque a realidade nos limita em muitas coisas, né? Às vezes a gente sai daqui, eu mesma saio daqui, vou no portão da casa da minha mãe, falo um oi para ela do portão, né? E sinto aquela necessidade do abraço. Ela sente essa necessidade. Ela me falava esses dias que tinha ficado tão emocionada com o vídeo que uma criança vestiu uma sacola plástica para abraçar a avó, sabe? Ela falava isso com aquele desejo de ser abraçada. E é isso que nós estamos vivendo, né? Então, como que isso nos faz sofrer, nos faz... né? Então, a educação, ela precisa vir em socorro desse momento. Precisa vir em socorro desse momento. O educador, ele é fundamental aí, porque ele é esse mediador, né? Paulo Freire já falava, ó, ensinar e aprender é uma coisa permanente, é cotidiana e envolve o educador e o educanda. Junto a gente vai descobrir caminho. Mas essa presença inspiradora, essa presença mediadora do educador é fundamental. O jovem, o Passo já falava antes, é esse ser que tem um olhar diferenciado, de um olhar do adulto, de um olhar do idoso. Apesar desse olhar diferenciado e desse comportamento, às vezes, diferenciado, eles são seres que sofrem, né? O jovem tenta negar. Temos hoje o enfrentamento, por exemplo, dos jovens que se nega a ficar em casa, quer ir para a rua, quer ir para a festa, quer festejar, né? E rompe os processos e vai, né? A gente vê, não pode falar que abriu, que os bares lotam, que a rua enche, né? Nós temos um adulto que está muito preocupado com a sobrevivência da família, com o trabalho que está difícil, com conseguir os benefícios, né, para sobreviver. Temos o idoso, que também muitos deles estão nessa mesma luta do adulto, né? Ainda na luta pela sobrevivência, mas principalmente essa saudade, esse desejo do abraço, da família, para a qual é tão importante esse cuidadinho cotidiano do carinho. Então, esse requerer de nós esse cuidado, essa amorosidade, né? Olhar para essas pessoas com amorosidade, com cuidado, saber ouvi-los, né? Porque eles vão precisar de muita escuta, muita escuta. Essa é a parte fundamental. O professor, para além de ensinar, de trazer a esperança, de trazer a aprendizagem, aquela mesmo que seja da alfabetização, que seja qualquer aprendizagem, ele precisa ser essa pessoa amorosa que neste momento vai acolher, ouvir. De que forma? Aí hoje foi falado de tantas possibilidades, né, da tecnologia que estão disponíveis, que hoje não vamos mais prescindir disso daqui para frente, mas também não podemos perder a consciência de que a inclusão digital ainda é, né, excluídos dessa questão digital. E aí, então, eles também podem ficar muito desassistidos. No campo da saúde, eu tenho visto algumas experiências muito fantásticas, assim, que é a questão do uso da rádio, né? Da web rádio, da rádio comunitária, para poder acessar a comunidade, para poder falar com as pessoas mais de perto, já que nós não podemos nos encontrar e devemos estar no isolamento. A rádio comunitária e a web rádio tem sido um instrumento muito significativo na educação em saúde, nas práticas de saúde comunitária que a gente tem acompanhado. Tem sido muito interessante, tem aproximado muito as pessoas. Penso que essa também seja uma ferramenta importante, porque, por exemplo,
né, das rádios comunitárias, acho que é um instrumento muito bom de ser trabalhado. Mas essa escuta e também a fala, né, porque é um espaço que você pode abrir para depoimentos, para falas, né, a questão da oratória, a questão da fala dos idosos, ouvir essas histórias, deixar um espaço em que eles possam falar dos seus conhecimentos, dessa troca de saberes, porque os saberes hoje, eles se complementam e é necessário. No campo da saúde, nunca foi tão importante a gente retomar o conhecimento ancestral, o conhecimento popular no campo dos cuidados com a saúde, no momento em que a ciência não está sabendo o que fazer, né? Não está sabendo como lidar com as mas ainda não se tem uma segurança. E os cuidados lá da comunidade, seja indígena, quilombola, os cuidados da comunidade têm sido fundamentais com as ervas, com as orações, né? Com os reikis, com os conhecimentos que não são considerados científicos, mas que estão salvando vidas. Penso que esse acolher as pessoas nesse momento é fundamental, no momento que as pessoas estão precisando falar de si, falar do que estão sentindo, isso é muito importante. Mas, perspectivando esse futuro, esse olhar para frente, né, a educação é fundamental, porque senão a gente fica muito preso, não vê saída. E a educação é aquela que vai falar, ó, tudo bem, vamos. Nós já vamos ter construído outra ferramenta, vamos ter construído outro espaço, outro jeito de viver, de se relacionar, né? Que não é tão diferente assim, porque nós somos seres de relação, nós somos seres que precisamos mesmo se abraçar, né? Falar, estar junto. Então a gente vai descobrir um jeito de estar junto de diversas maneiras. Então isso nos abre uma janelinha, uma porta que nos lança para frente, né? Eu acho que esse é o papel importante da educação. Me coloco à disposição aqui para perguntas, né? Não sei o tempo parece que está meio no fim, mas a gente se coloca aqui para questionamento. Muito obrigada. Obrigada, professora Edna. Temos algumas considerações, né, na fala do professor Passo, da professora Edna. E o que a gente observou na fala de vocês é muito importante que na educação de jovens e adultos, e todo dia de hoje nós ouvimos, a importância do acolhimento e a manutenção do vínculo de professor e estudantes. Isso é muito importante, principalmente para o jovem, adulto e idoso. E hoje nós ouvimos também para a criança da educação infantil. Ajudar os nossos estudantes a olhar para frente e continuar o estudo estudando. Né? Então, na fala de vocês consideraram isso é muito importante. A importância do fortalecimento das emoções, né? De sentir o outro, de ouvir o outro, de se comunicar com o outro. A educação não é separada da vida, não é possível a educação só estar baseada nos conteúdos, mas sim nas relações, na amorosidade e na afetividade. É tão importante quanto a aquisição dos conhecimentos já adquiridos, a educação tem a função de promover a socialização e a inclusão, e a solidariedade na diversidade e nos diferentes. Nós não podemos tratar da educação como homogêneo, e sim com os diferentes, onde todos têm os direitos iguais, né? Principalmente na educação de jovens e adultos. Todos têm o direito de aprender, e aprender com qualidade. E, por último, eu vou colocar a afetividade é a maior razão para a não evasão da educação de jovens e adultos. Né? Então, na fala de vocês, fazendo uma síntese, né, é isso que a gente conseguiu perceber aqui, né, e agora eu vou passar as palavras para minhas colegas, tem a Andréia, professora Mabel, professora Zileide, né, fazer algumas falas, algumas perguntas também, né.
Ok, parabéns, professora Edna, professor Passos. Estou acompanhando o chat aqui, vocês estão fazendo o maior sucesso. Vários alunos de professor Passos, alunos de professora Edna, vocês são muito conhecidos na rede. Muita gente aqui, bacana, estamos fechando aqui com chave de ouro e tal, né? Mas que a gente ainda vai ter uma fala, uma palestra do Diego ainda, né? Para finalizar, mas a fala de vocês é muito importante. E, assim, uma coisa que me tocou, várias coisas, né, tem nos tocado muito nesse momento. Estou sem som, não. E uma delas é a questão do sonho, professora Edna e professor Passos. E essa questão do sonhar, dessa questão da capacidade do sonho, da possibilidade de vislumbrar um vir a ser, foi uma situação, assim, que, para mim, em particular, me deixou, assim, bem, né? E, assim, eu vejo várias pessoas pensando a mesma coisa, tipo assim, agora não adianta mais. E aí eu vejo vocês aqui, ouvindo vocês falando, não, peraí, né? A educação pode ser um espaço que vai constituir-se nesse vir a ser. E eu gostaria que vocês dois falassem um pouquinho mais sobre isso, né, desse aporte que a educação pode ser nesse momento. Eu acho que a coisa mais espetacular do ser humano é o sonho. Na verdade, nós somos seres, a Edna dizia antes que nós somos seres da falta. A falta é o que produz a possibilidade de a gente sonhar. A gente não sonha quando está de barriga cheia. Na verdade, a gente sonha quando a falta dói em nós e nós temos a necessidade de dizer, isso não é tudo, não é? Eu posso mais. É mais possível caminhar para as dimensões da esperança. É possível trilhar caminhos diferentes. E ela é sempre uma provocadora da possibilidade das chamadas utopias, de a gente construir um outro mundo para além deste que existe. Então, eu acho que é fundamental. A falta é aquilo que é o grande móvel para a gente poder lutar. Por exemplo, a luta esses dias dos professores, não é? Que a gente assistiu, a luta pelos professores de universidade. Isso só é possível no momento em que há falta e que a gente se reúne decididamente em favor daquilo que é um bem comum maior para todos e todas. Então, eu acho que a gente se descentraliza, a gente vai em busca da esperança, porque ela é construível, né? Construível com a vontade de todos. Eu acho que o grande momento que nós temos é o momento de a gente nos humanizar mais, nos tornar mais possuidores de sonhos e demandar de que as coisas, que esses sonhos não sejam apenas ilusões, mas que eles se transformem com a nossa encarnação, com a nossa incorporação, com o nosso modo de viver cotidianamente nas nossas relações, que eles se traduzem como um sonho vivido por todos. Nós não temos direito de sonhar sozinhos, né? Então, a nossa função é uma grande luta coletiva por um sonho de todos. E vamos para isso, abrindo perspectivas, não é, de possibilidade de a gente fazer uma utopia tópica, que a gente consiga sentir nas mãos, nos pés e no coração. Obrigada, professor Passos, pelas suas palavras brilhantes. Nesse momento é sonhar de uma vida, né, mais possível. Nós queremos te agradecer pelas suas palavras animadoras, incentivadoras neste momento. Eu só queria complementar um pouquinho aí da fala do Passos, que fala desse ser de falta, né? Esse sonho, ele está respaldado pelo nosso desejo, né? A falta é o que vai criar a possibilidade do desejo, né? O desejar algo diferente, desejar que as coisas mudem, desejar alcançar algo, isso é importante, né? Então, a falta, ela nos cria um espaço para o desejo, desejar algo melhor, desejar ajudar alguém,
desejar estar juntos, né? Isso é muito importante. E a educação, ela é essa, eu acho que eu queria trazer um pouco isso, que a educação, ela faz essa mediação entre os desejos que são individuais, né? Eu tenho um desejo, meu colega tem outro desejo, tem um sonho, cada um tem um sonho, e a educação proporciona que isso possa ser colocado em comum, colocado ali junto e buscado, então, um que queremos junto, então, para que eu possa me realizar. Ninguém se realiza sozinho, né? Precisa do outro. Então, como que a gente vai realizar? Como que eu posso realizar meu sonho? Eu só posso realizar meu sonho se meu filho, se meu esposo, se minha mãe, se meu irmão, se meu vizinho também realiza o seu. Senão a gente não dá conta, a gente não realiza sozinho. Então, nesse ser social que somos, a educação, ela é um instrumento fundamental para a gente mediar isso. Eu queria sempre trazer um pouco isso. Mas a educação, não como aquela que vai instrumentalizar, mas aquela que vai o espaço da amorosidade, da acolhida desses desejos, para que eles sejam realmente expressos e materializados nessa coletividade. Não existe caminho feito, a gente vai fazer ele junto. E é nessa expressão desses desejos, desses sonhos, que a gente vai construir esse caminho. Acho que é um pouquinho isso. Obrigada. Obrigada, professora Edna. Muito obrigada mesmo. Agora a professora Mabel. Olá, professor Passos, professora Edna, que bom tê-los conosco. Professor Passos, recentemente, contemplou, através de uma entrevista, todo o seu histórico, toda a sua produção, todo o seu jeito de ser e estar neste mundo, com um professor nosso, como uma pessoa encantadora, como um ser humano incrível que ele é. E nessa entrevista concedida ao professor Percival Tavares, que é uma outra pessoa extremamente bonita, prazerosa de ouvi-lo, nessa entrevista, que é recente agora, se não me engano foi maio, agora de 2020, num contexto das perguntas feitas pelo professor Percival Tavares ao professor Passos, no contexto sobre a elaboração de um currículo emancipador para os povos indígenas. E o professor Passos trouxe todo um histórico, né, refletindo sobre a questão da educação popular, da vivência, da pedagogia freiriana. E uma das questões que achei bastante interessante e gostaria que ele explorasse um pouco mais aqui conosco, foi uma palavra que ele trouxe desse contexto indígena, chamada aretê. Esta palavra, ela veio na fala do professor Passos, daquele momento da entrevista, no sentido de força, de paradigma e de grandeza. Força, paradigma e grandeza, né, que é muito mais que um saber, é uma forma de fazer. Em todas as coisas feitas com o espírito da força, do paradigma e da grandeza, são coisas virtuosas. E nesse contexto, o professor também discute que, a partir dessas reflexões, né, ele também trouxe a questão da epistemologia, né, ou seja, do conhecimento. E aí, professor, eu gostaria de perguntar ao senhor, nesse momento histórico, força, grandeza, virtude, paradigma, são elementos importantes em que nós podemos afirmar que, a partir deles e desse saber e desse fazer juntos, nós podemos afirmar que está nascendo uma nova epistemologia. Se está, em que sentido? Qual seria uma epistemologia possível hoje
de nascer a partir de todas essas reflexões que estão sendo consideradas no momento atual, especialmente olhando para a educação de jovens, adultos e de todos nós, como seres também adultos que somos, né, envolvidos nesse processo. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Em primeiro lugar, eu queria elogiar a síntese que a Mabel fez, né? Que lindíssima, muito bonita, linda mesmo. E, ao mesmo tempo, dá saudade, né? Queria dizer para você que o Platão trabalha a dimensão da arete como uma virtude, sempre foi traduzido como se fosse uma virtude. Nos últimos textos, na avaliação disso, se descobriu que, na verdade, a arete não é uma virtude específica. Ela é aquela decisão do ser humano que, quando se apaixona pela dimensão do bem, da verdade, da justiça e do belo, tudo se torna virtuoso. Então, que o corpo dele, na verdade, passa a ser como se fosse um sacramento de espelhamento e de espalhamento disso que é a arete. A arete, portanto, é muito mais uma disposição humana que a gente aprende de ética, capaz de contaminar com a vida neste momento de pandemia, que é um momento também de morte, de perdas, mas que é possível contaminar isso com a vida, da gente celebrar a vida neste momento, que é frágil, é pequena, ela é passageira, mas também não se termina, ela se continua das múltiplas formas, e por isso também é um momento importante das místicas, das religiosidades todas, que sempre celebram, de alguma maneira, a continuidade de uma Páscoa geral, de muitas formas, seja no paraíso, seja na aldeia final, a gente sempre tem um reencontro com a dimensão da vida. Nós reinventamos a vida aonde estivermos. Então, eu queria agradecer para você essa lembrança, e acho que esse é o momento da arete. É o momento de a gente se tornar chama viva daquilo que a gente quer, na verdade, desejar que exista, né? Para que passe a existir através do nosso corpo e dos nossos sonhos. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, professor Passos. Agora a professora Andréia vai falar conosco também. Então, é uma alegria poder ouvi-los. Mas eu fico aqui pensando, né? Em contexto de pandemia, em que essas desigualdades sociais, de ausência de direitos, né? Principalmente por parte dessa população que a gente atende, não dá para pensar em fazer o mesmo currículo. Né? A professora Edna nos deu aí algumas pistas, né? E o próprio Arroyo diz que em toda experiência social produz saberes. Então, para os nossos professores, né, para os nossos educadores que estão nos ouvindo agora, professor Passos e professora Edna, qual seria a centralidade, né, qual seria o ponto central da nossa prática pedagógica, né, sem desconsiderar esses contextos de desigualdades vivenciados pelos nossos estudantes e por nós, professores, que somos trabalhadores também, mas que com a pandemia isso ficou muito explicitado. Né? Então, que currículo, que conteúdos são esses, né, que devem ser privilegiados junto a esses estudantes nesse ambiente aí virtual, né, mediados pela tecnologia, como aprendemos hoje com a Kátia, né, que conteúdos são esses? Devem ser privilegiados nesse momento, né, em que não dá para negar, continuarmos negando, sermos mais um elemento de negação do direito, né, à aprendizagem desses estudantes, do direito à educação. Então, qual seria essa centralidade, professores, nesse momento?
centralidade do processo pedagógico. Eu penso que este é o momento de a gente trabalhar com muito carinho aquilo que é a possibilidade do acolhimento de toda a diferença dos seres humanos. Porque essa diferença é a diferença que sempre foi judiada. Tudo que não cabia dentro do figurino estabelecido, dominante, como valor que tinha que ser ou então não valia nada, não havia chance de reconhecimento da humanidade do outro. Então, o conjunto de vítimas que vieram a partir disso, de pessoas ou por negras, ou por racismo, ou por etnia, ou por ser indígena, ou por ser pobre, ou por ter sexualidade distinta e formas distintas, ou seja, a gente tirou, descartou e tem descartado de maneira assim enorme as mulheres, não é? De maneira muito violenta, as crianças, inclusive doentes mentais, idosos, não é? Então, este massacre tem que ser revertido. A diferença passa a ser, me parece, a primeira bandeira fundamental de toda a educação, de que a gente reconheça, volto àquilo que eu dizia no primeiro momento, de que o que faz a gente igual é que todos somos diferentes. O acolhimento da diferença é o acolhimento que coloca todas as pessoas acolhidas por nós e evitar toda a guerra contra a diferença, toda a violência contra a diferença. Um currículo tem que ter a perspectiva biótica, esperançosa e de acolhimento de toda e qualquer criatura, inclusive dos objetos, dos animais, das plantas, de tudo. Que a gente tenha ternura, porque fazem parte da nossa humanidade. Basicamente, eu diria isso. Obrigada, professor. Obrigado, professor Passos, né, por mais essa contribuição excelente, né, mesmo a intervenção da Andréia. É que desde o momento que a rede começou esse trabalho, né, no início da pandemia, o nosso foco realmente foi esse acolhimento, essa comunicação com nossos jovens, adultos e idosos, né? Então, desde o início, isso foi muito importante para todos nós, na rede como um todo. Professora Zileide? Isso, posso falar um pouquinho? Que nesse currículo... Andréa, eu queria também ouvir a professora Edna sobre a questão que ela colocou. Professora Edna, por favor. Eu vou falar do ponto de vista psicológico, né? Porque, como eu não sou professora educadora, eu sou psicóloga, educadora, né? Então, eu vou dizer o seguinte: a centralidade de um currículo, agora, acho que o Passo trouxe um. Mas eu vou dizer assim que a centralidade, ela se dá justamente nessa construção coletiva, né? Não tem, para garantir direitos, para garantir o direito dessas pessoas que cada dia são mais excluídas e agora essa exclusão, dos direitos ficam muito mais forte, né? Diante do momento político que vivemos, diante da pandemia que vivemos, esses direitos são todos cerceados, estão muito mais difíceis. A educação tem um papel importante que fazer valer esse direito primeiro saber o que cada um está vivenciando, o que está sendo negado a cada um desses seus alunos ou desses educandos. Então, a escuta, para mim, é a ferramenta fundamental para a construção do currículo, a construção coletiva desse currículo, eu acho, assim, central. Ouvir as necessidades dos educandos, saber o que está acontecendo, abrir essas portas do diálogo, né? Através das ferramentas que a gente tiver nesse momento. Eu falava da rádio, eu falava da web rádio, eu falava e tantos outros instrumentos que vocês também já disponibilizam, de fazer essa escuta e saber, afinal de contas, o que esses educandos estão carecendo, qual é
o cuidado que eles merecem e que necessitam nesse momento, para ultrapassar esse sofrimento desse momento, o cerceamento desse momento. Então, a construção desse currículo coletivamente, principalmente através da escuta. Temos mais. Obrigada, professora Edna. Eu acho que na sua fala, na fala do professor Passos, desde hoje de manhã, quando nós começamos, né, todos os palestrantes colocaram essa questão da construção coletiva, do pensamento coletivo, do acolhimento, da escuta, né? A senhora trouxe também, o professor Passos também trouxe, né? E vocês aí falando de escuta, me lembrou um amigo querido nosso aqui da secretaria, que é o professor Paulo Eduardo, que não está mais aqui conosco, mas sempre ele trazia essa questão, a gente precisa trabalhar a escuta. Antes de qualquer política, antes de qualquer pensamento, é preciso escutar o outro, é preciso escutar o professor, a equipe gestora, né? E vocês vieram trazendo toda essa importância da escuta, principalmente nesse momento, né? Então, assim, quero agradecer imensamente vocês, né, por ter nos permitido, né, construir esse espaço aqui para ouvi-los, né, para ouvir o professor Passos e para ouvir a senhora, a professora Edna. Muito obrigada. Eu queria agradecer muito de ter estado aqui nessa noite com vocês. Eu deixei, não sei se é possível ou não, mas eu havia deixado uma música do Paulo Freire Vive. Começamos agora a festejar os 100 anos do Paulo Freire, não é? E eu fiz uma gravaçãozinha lá no sertão, pertinho do Paulo Freire, no Agreste, num dos lugares que ele adorava, não é? Esteve presente, e lá eu cantei e toquei essa música num piano lá no hotel, foi gravado, e eu tinha mandado esses dias em função, talvez, de poder ser o final da minha contribuição. Ela é 2 minutos, assim pouco, né? Obrigado, um grande abraço a todos as companheiras que estão aqui nas mesas e, de maneira particular, todos os ouvintes, todos os professores, todos os alunos, jovens, crianças, adultos, idosos, que todos estejam com Deus, com força, e vamos fazer um mundo melhor. Obrigado. E vamos continuar sonhando, né? Vamos sonhar com esse mundo melhor. O que nos faz vencer esse momento agora, essa dificuldade que enfrentamos agora, é esse sonho, essa capacidade realmente de reencontro, de festa e de construção de um mundo melhor. Muito obrigado, parabéns a cada professor e professora, cada educador, cada educadora, faz parte dessa rede, que passaram por esse seminário, né, e que a gente possa junto construir esse mundo melhor. Um abraço. A música se chama Paulo Freire Vive e, na verdade, foi feito junto com Lindbergh Pires e eu.
Recife é nossa voz.